Olá, meus irmãos, boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui reunidos em torno do nome, da palavra de Jesus, dos ensinamentos do Evangelho, dos ensinamentos que nós temos na doutrina espírita. E na noite de hoje nós vamos falar sobre as doenças. É um assunto, não é dos mais agradáveis, mas é aquilo que nos acomete, né? É aquilo que nós enfrentamos aqui na Terra, em cada dia do nosso viver. Nós temos notícias, se não é conosco, de parentes, amigos, todos nós acabamos, direto ou indiretamente, envolvidos com a questão da doença. E como CETRELV, meus irmãos, é uma casa que nós até brincamos, né? Que é um hospital do céu aqui na Terra, né? É um cantinho ali que nós temos que trata de muitas doenças, busca a cura, busca o alívio, através de diversos recursos espirituais que nós temos à disposição. Depois nós vamos falar sobre isso em uma outra palestra oportunamente, mas é um cantinho onde existe a tentativa, a busca da cura dessas doenças, sejam do plano material, do plano espiritual, que envolve o ser. Então, na noite de hoje falaremos sobre as doenças materiais e as doenças espirituais, buscando traçar um paralelo, uma classificação, buscando esclarecer a gente de uma forma assim que nós possamos compreender e auxiliar no nosso processo de cura, ok? Então, nesse momento, eu vou pedir a todos vocês que elevem o pensamento a Deus, para que o plano espiritual possa nos auxiliar, possa nos envolver e nos ajudar a que tenhamos a melhor compreensão, que eu consiga usar as melhores palavras, para que possa fazer que esse assunto seja compreendido por cada um dos nossos irmãos, segundo o entendimento de cada um, segundo as percepções de cada um, e da forma como for melhor para o espírito de cada um, segundo o seu processo de evolução. E assim então, pedimos as bênçãos do plano maior, nesse momento através da prece que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Bom, e dando início aqui à nossa palestra, então, todos atentos, ligados, nós vamos colocar da seguinte forma: o nosso tempo é muito pequeno, então o que a gente pode fazer sempre aqui é dar um norte, dar uma orientação e até mesmo um gostinho, para que aguce a vontade de todo mundo em se interessar pelo tema, em buscar outras fontes. Por isso eu já deixo avisado que quem tiver interesse no tema, quem quiser se instruir mais, buscar outras fontes, procura pela gente, a gente vai dar indicação de livros, a gente vai orientar esse estudo para quem tiver interesse, tá bom? Então, voltando, como a nossa casa é uma casa voltada, como nós já conversamos, para os tratamentos de saúde, seja ela do corpo físico ou do corpo espiritual, nós achamos de grande relevância colocar o tema das doenças aqui em pauta, para que todos os irmãos colaborem, né? E colaborem no seu próprio tratamento e auxiliando também no tratamento dos demais, ok? Então nós vamos começar aqui, pessoal, pela separação do que nós temos entendido como doenças físicas e o que nós temos entendido como doenças espirituais. Então,
a gente tem que fazer essa divisão de coisas, porque existem doenças que elas são adquiridas aqui no plano material, que advêm de processos meramente materiais, daqui da Terra mesmo, que nós podemos elencar, né? E que nada tem a ver com aquela programação ou aquilo que estava no plano espiritual para que nos acontecesse ou que fosse feito nessa nossa atual encarnação. Então vamos falar assim, das doenças materiais, a gente pode colocar assim, a imprudência, os excessos, o ócio, ou seja, todo mundo sabe o que é o ócio? É aquela a paralisação, a falta de você se entregar a coisas saudáveis, ao movimento, é a preguiça mesmo, né? Então, fazer exercícios, manter uma boa alimentação, não ser dado a excessos, excessos de toda ordem, excessos alimentares, excessos sexuais, excessos de excitação da mente, do corpo, né? Todos os excessos, eles acabam provocando uma reação no nosso organismo. Isso é inevitável. E isso vai refletir, possivelmente, lá na frente, dependendo da quantidade e do tempo de exposição a esse excesso, numa reação do nosso organismo. Por exemplo, é uma prática muito comum hoje, né? Bom, ouvir música, eles põem aqueles fones de ouvido, colocam num volume super alto por muito tempo. A pessoa fica ouvindo aquilo, entra dia, sai dia, anos ouvindo aquilo e vai acabar, se for num volume muito alto, tendo uma surdez. A pessoa lá tem uma falta de higiene, seja por motivos de impossibilidade, né, de estar impossibilitada mesmo de ter recursos para ter higiene, ou seja, tem lugares onde a gente vê as pessoas moram em locais absolutamente insalubres, não tem água, não tem sabão, não tem nada que possam se cuidar, então isso é uma doença material, vai acabar tendo uma série de contaminações, de infecções, as pessoas moram perto de locais contaminados por poluição, por esgoto. Do que vai resultar isso? É do plano espiritual? Não, não é. Isso é uma doença do plano material, ok? Então, nós não vamos, na palestra de hoje, tratar desse tipo, dessa natureza das doenças. Nós vamos tentar encaminhar o nosso estudo mais para o lado das doenças espirituais. Bom, então o que acontece com relação às doenças espirituais? A gente tem que fazer algumas considerações antes também de adentrar ao nosso estudo. Nós precisamos colocar o seguinte: nós não podemos generalizar. Então, assim, dizer, todo mundo que tem câncer de mama é porque fez tal coisa. Todo mundo que tem câncer lá de útero, é porque fez mau uso do órgão, abortou, fez isso, fez aquilo. Não, não pode ser encarado dessa forma. É certo, gente, é fato que existe uma correlação entre o resultado das existências anteriores com aquilo que nos atinge, com aquilo que acontece com a gente na vida atual. Isso é fato. Só que, assim, a gente não tem como generalizar e seria leviandade da nossa parte rotular. Isso é impossível fazer. Até mesmo para as doenças, quando a gente vê na parte material, a gente vê que o corpo da gente, o nosso organismo, cada um é um. E cada um reage de uma forma diferente a uma vacina, a um remédio, a um tratamento, não é? Isso analisando o corpo exclusivamente pelo âmbito da Terra, através dos médicos que a gente tem na Terra. Cada um reage de uma forma. Não dá nem para generalizar, não dá para rotular tudo. Existe uma tendência, existe uma probabilidade, mas não dá para falar que é 100%. Então, muito menos nós podemos dizer isso a respeito das doenças de natureza espiritual. Então, nós temos que ter esse cuidado na hora de prosseguirmos com esse estudo, porque cada situação, gente, na parte espiritual, ela é muito ampla e tem muitas, mas muitas particularidades mesmo, muitas peculiaridades que envolvem
o passado daquela pessoa, diversas encarnações anteriores, às quais nós não temos acesso aos acontecimentos, às quais a gente não tem, mesmo que tivesse acesso aos acontecimentos, é impossível julgar as suas consequências, né? A consequência dos atos daquelas pessoas. Ah, isso originou disso e isso derivou daquilo. Não tem condições. Por isso que existem no plano espiritual equipes especializadas de espíritos altamente qualificados, de uma evolução assim intelectual, moral, de um conhecimento muito grande, que fazem a programação das posteriores reencarnações, com suas devidas consequências, as consequências dos atos de cada um dos espíritos, o que isso vai refletir no organismo, o que já está impregnado no perispírito e tem que ser purgado e não pode ser simplesmente retirado, ele tem que ir por um processo, se auto-regenerar. Então, eles é que vão fazer a avaliação. Às vezes tem uma contaminação muito grande, às vezes tem diversos ajustes a serem feitos. E em uma encarnação só isso não é possível fazer. Tem que ser feito em diversas encarnações, tratando aquele perispírito, aquele espírito e, consequentemente, aquilo que ficou impregnado no perispírito em diversas encarnações diferentes. Porque em uma só não seria possível. O próprio espírito não aguentaria, dependendo do grau de consequências e o grau de comprometimento que existe dentro de cada resgate, de cada vida, de cada história de cada espírito, a história de cada um de nós, né? Então, o que a gente tem que ter em mente de primeira, né? Que a gente não pode generalizar, que esses estudos que são feitos das doenças espíritas, doenças espirituais, espíritas não, eles são feitos a partir do relato através de médiuns que psicografaram livros. Então nós temos livros aí psicografados por Chico Xavier com relatos de André Luiz, de Emmanuel, principalmente de André Luiz, que deu uma vasta orientação para nós a respeito das doenças, de seus processos de instalação, de como é que eles se desenvolvem no plano material através de várias excursões que ele fazia com orientadores espirituais e ele pôde nos relatar. Então, a gente sempre depende de médiuns que nos orientam no sentido desses estudos. Então, nós também temos que ver com cautela, porque na literatura confiável, vinda de Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel, isso nós nos sentimos absolutamente tranquilos. A literatura espírita que vem da codificação de Kardec, o que está no Livro dos Espíritos, que também trata disso, ou seja, também no Livro dos Médiuns, então são leituras seguras, mas tem outros relatos que não dá para a gente poder utilizar, tem outros que deixam dúvidas, tem outros que ficam assim, num limbo, onde a gente pode guardar porque precisam ser melhor checados, verificados. Sempre tem a interferência do médium que faz a comunicação. No caso do Chico Xavier, por exemplo, é através da psicografia. Outro pode ser o relato através da psicofonia de um espírito contando a sua experiência do lado de lá. Muitos médicos vêm, e também médicos no sentido que já estão na espiritualidade, vêm e nos relatam como acontece, como é feito, dão orientações. Então a gente vai fazendo relatórios, vai compilando, vai trocando ideias com outras casas espíritas, com outros médiuns, através da publicação de livros. Então é assim que a gente retira essas orientações, é assim que a gente consegue prosseguir nos estudos, porque diferente da medicina da Terra, a gente não tem um aparelho para dar um diagnóstico, a gente não tem aparelhos de imagem, a gente não tem aparelhos que conseguem detectar quimicamente o que acontece no organismo, né? Porque
ainda estamos tratando de uma matéria rarefeita, matéria, porém ainda num estado tão sutil que nós aqui na Terra não temos equipamento suficiente para isso. Então, os equipamentos que nós temos, eles vêm através da mediunidade e do relato desses médiuns, ok? Então, tudo nós temos que ver com critério. É isso que eu peço a vocês, para que a gente aprenda a analisar e tirarmos as nossas conclusões, ok? Bom, então aqui a gente pode colocar também, antes de adentrar as doenças especificamente, né, a gente tem que considerar sempre o seguinte, gente, a interferência do poder do pensamento. Segundo, o autoconhecimento e a reforma íntima. São duas, assim, bases para a gente poder falar de qualquer doença quando a gente trata de doenças espirituais. O poder do pensamento é um poder, assim, é uma força motora tão grande e ela traduz aquilo que está no nosso espírito, aquilo que o nosso espírito de fato é, seja bom ou ruim naquele momento da evolução pelo qual ele passa, mas em geral o pensamento dele traduz o que é, o que vem a ser realmente o traço, a característica desse espírito. Então vamos lá, se você tem um pensamento obscuro, triste, um pensamento voltado para culpa principalmente, remorso, inveja, raiva, tudo aquilo se adensa no teu corpo. No teu corpo primeiro espiritual e depois vai passando para o corpo material, ocasionando as doenças. O pensamento, gente, tem até uma passagem aqui que fala, eu até tirei aqui para vocês, ó, a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Da mesma forma que a nossa mente tem a capacidade de nos prejudicar, ela também tem a capacidade de nos ajudar, de nos fazer curar, de trazer a saúde, mas vai depender de nós. É importantíssimo que nessa palestra vocês tirem o essencial, que é a cura, seja para qualquer um dos nossos males. Ela sempre vai vir de dentro para fora e nunca de fora para dentro. As questões que vêm de fora para dentro, elas sempre vão poder nos auxiliar, nos aliviar, nos dar um respiro para que encontremos forças, para que encontremos formas de nos ajudarmos, de sairmos e acabarmos com aquele processo destrutivo, aquele processo ruim, de falta de saúde, de doença que está em nós. Elas vão nos auxiliar, mas a cura efetiva, definitiva, ela só vai vir de dentro para fora. Por isso que eu estou colocando para vocês que antes de entrarmos na questão de qualquer uma das doenças, é importantíssimo termos a questão do pensamento e a questão do autoconhecimento e da reforma íntima. Porque se a cura das nossas doenças, ela se dá de forma concreta, plena, somente através da nossa reforma íntima, nós precisamos ficar muito mais atentos para onde há um manancial curador que nós temos dentro da gente. O que nós devemos fazer, meus irmãos, é a gente se autoconhecer. Nós já estamos num estágio de evolução, passando, novamente falando, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E nós estamos exatamente nessa transição como os trabalhadores da última hora, né? Quer dizer, todos aqueles aqui encarnados que desejarem, que colocarem mãos à obra e fizerem a sua parte, serão considerados os trabalhadores da última hora e conseguirão fazer com que o seu espírito evolua o suficientemente para acompanhar a evolução do nosso planeta. Então a reforma íntima, gente, é a base de tudo.
A reforma íntima, ela tem que acontecer, mas de forma definitiva. Não adianta você dar a boca para fora. Não adianta você fazer num dia e não fazer no outro. Você precisa ter aquilo já arraigado em você. Mas como é que você faz isso? Poxa, todo mundo, eu acho que quer, todo mundo quer se melhorar. O negócio é que a gente às vezes não encontra como fazer isso. Então aqui eu tenho uma dica para vocês, assim, toda noite, antes de dormir, antes de você botar a cabeça no seu travesseiro, pense. Pense em todas as coisas que você fez naquele dia. Pense e coloque aquilo que você fez que você achou que foi positivo, aquilo que você fez que você achou que não foi tão positivo assim, aonde você errou, se a coisa que você fez não foi positiva, e o que você pode fazer para não cometer esse erro de novo, para se melhorar. Acontece, gente, que nós passamos pela vida de uma forma muito atribulada, de uma forma muito atropelada até. Parece que ninguém tem paciência até de se autoconhecer. A gente simplesmente vai vivendo um dia atrás do outro, dorme, acorda, vai, trabalha, faz tudo que tem que fazer, naquela correria, naquele desespero, e aí dorme de novo, é outro dia, e vai, e arruma casa, e trabalha, e filhos, e enfim, os irmãos sabem o que eu estou querendo dizer. Porque quando a gente chega no final do dia, a gente tem a sensação de que o tempo encurtou. Parece que não tem mais 24 horas no dia, parece que tudo passou tão rápido. Parece que tudo passou, parece que as horas não foram 24, parece que tinha 15, 16 horas. Porque quando vai ver, já foi, já acabou. Mas isso também é uma questão da transição planetária, né? Que a gente pode discutir numa outra hora, mas o que eu quero dizer é que a gente se deixa levar pela vida. A gente vai se deixando levar como assim, crianças perdidas na multidão, num turbilhão, numa tormenta. E não pode ser assim. Nós temos que chamar a nossa responsabilidade, chamarmos para nós mesmos a condução do nosso destino. E a gente só pode conduzir aquilo que a gente conhece. Como é que você vai dirigir um carro sem saber dirigir? Como é que você vai querer fazer isso sem conhecer como se dirige? Como é que você vai fazer um bolo sem saber a receita? Como é que você vai conduzir a sua vida para uma coisa melhor só no achismo? Ah, não sei, vai fazendo, faz de qualquer jeito e vamos que vamos. Não pode ser assim. Ou o que é pior, deixar muitas vezes que os outros conduzam a sua vida. Não. Nós já temos essa capacidade, nós já somos maduros o suficiente para enfrentarmos e nos conhecermos e sermos donos do nosso presente e do nosso futuro, porque o nosso futuro é simplesmente o reflexo, vai ser o reflexo daquilo que nós estamos vivendo agora, vivendo, fazendo e praticando, não é? Não adianta o homem querer colher aquilo que ele não plantou, ele não vai colher. Ele vai colher exatamente aquilo que ele tiver plantado. E agora é o tempo de colheita para o futuro, porque agora nós estamos de plantar para colher no futuro, porque hoje nós estamos colhendo, meus irmãos, aquilo que nós plantamos em vidas passadas, né? Então, aí é que entra a questão das doenças. Nós estamos colhendo o que plantamos em vidas passadas e que às vezes vem através de provas e expiações, e uma das modalidades é a doença. Então, primeiramente, não adianta a gente reclamar, maldizer a doença, porque em geral quando ela vem para nos ajudar. Porque é uma forma até de expiar débitos que nós temos lá para trás e que precisavam, entendeu? Eles não podem ficar, nós não vamos poder dar os próximos passos na evolução se a gente não quitar as nossas dívidas lá para trás. Não tem como. Não tem como agora querer passar de ano, que é passar para regeneração, tendo alguma coisa pendente lá para trás. Existe um limite de coisas que precisam ser pagas, quitadas, né? Então, o que vai acontecer, gente? Nós precisamos nos autoconhecer para não voltar a errar, para podermos fazer aquilo que se espera de nós em termos de evolução, porque senão ficaremos sempre no mesmo lugar, até que um dia o nosso espírito
cansado de sofrer, cansado de passar diversas encarnações pelas mesmas dificuldades, e até, às vezes até maiores, pelas mesmas situações, cansado de estar aprisionado nesse corpo material, porque, meus irmãos, esse corpo de matéria é maravilhoso, nosso corpo. Nós damos graças a Deus a ele, porque ele é um veículo que nos proporciona aqui na Terra termos e passarmos por todas essas experiências. O nosso corpo é um empréstimo, não é nosso, porque o que é nosso vai conosco, seja para onde for. Não é verdade? Os nossos atos, as nossas ações, nossos sentimentos, mas o nosso corpo não é nosso, nosso corpo fica. Ele volta para a Terra, não volta? Ou seja, meus irmãos, a gente precisa fazer com que a nossa evolução tenha o seu início. Comece de fato a estar nas nossas mãos. Porque cansados de sofrer, aprisionados nesse corpo, como falamos aqui, que está conosco por um empréstimo divino e que devemos agradecer e tratá-lo bem, ou seja, sem excessos, nós vamos... Não é o nosso estado normal de ser das coisas. O nosso estado, o nosso espírito, quando ele foi criado, simples e ignorante, ele não foi revestido de um corpo material. Então, isso daqui não é o nosso estado. Quando estamos encarnados, o nosso estado original e aquele que nos deixa melhor. A nossa verdadeira vida e o nosso estado corpóreo é o do lado de lá. O espírito é completamente diferente. Então, é penoso para nós todas essas passagens aqui na Terra. E quando a gente tem um corpo material, ele também está submetido a essas doenças, está à mercê de acontecer diversas coisas, pois que estamos encarnados. Ou seja, quando a gente resolver que não quero mais, eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu não quero mais passar por tudo isso, é aí que a gente fala assim, bom, então agora chegou o momento de realmente eu fazer a minha reforma íntima. Eu me conhecer, eu entender o que eu preciso mudar, eu efetivamente querer mudar e fazer isso todo dia. Todo dia. É uma constante, até que se torne uma coisa natural. Reconhecendo os nossos erros, reconhecendo aquilo que nós fizemos de errado. E, sobretudo, o que é o mais importante, na hora que o espírito começa a evoluir e começa a ter consciência de tudo aquilo que ele fez de errado, é também nesse momento que vem a culpa. Porque aí a gente começa a sentir o quê? Remorso, culpa, porque a gente tem consciência, porque aquele que nem tem consciência não consegue sentir remorso, não sente nada. Ele vai fazendo errado, não é? Mata 1, mata 10, mata 20, parece que não está sentindo nada, tanto fez. Tanto faz como tanto fez. Mas aquele espírito que já está um pouquinho mais adiante e toma consciência do que fez de errado, né? Não estou nem falando de matar, mas em outras situações, até infinitamente menores, já se sente extremamente culpado. Aí é que tá. Nós também não podemos ficar presos na culpa, presos no remorso, porque o remorso e a culpa também são elementos que impedem a nossa evolução, que nos deixam aprisionados. Na realidade, eles fazem um circuito fechado onde a mente fica ali só vivendo, vivenciando aqueles sentimentos e impede que ela evolua e que também traz inúmeras doenças. Então vocês vejam, meus irmãos, até nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de evolução, a gente tem que ter muito discernimento. E é aí que eu falo que entram esses elementos externos, que eu falo que a cura não é de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Então começou aquele processo de autoconhecimento, aí começam a vir outras questões, como o que eu estava falando para vocês aí do remorso, da culpa. Então você precisa de elementos externos, ou seja, pessoas que te ajudem, tratamentos, orientação seja ela de terapias, de terapias espíritas, de uma série de
de elementos que nós temos à nossa disposição aqui na Terra que nos ajudam, que nos fazem entender. De terapias de grupo, às vezes não é nada disso, mas de um amigo, de uma pessoa, de alguém que esteja do teu lado, que te ajude, do contato com Deus, com Jesus. Às vezes, com muito pouco, a pessoa consegue sair dessa situação de culpa e seguir na sua evolução. Então eu falo isso para que todos estejamos atentos, porque a culpa e o remorso fazem parte do nosso processo de evolução. Entretanto, a gente não pode ficar parado nelas, não pode parar no meio do caminho, não se achar merecedor. Ah, para mim não dá, o meu erro foi tão grande que eu não tenho nem como prosseguir. Ai, para mim não tem perdão. E não é assim, porque Deus falou através de Jesus que ninguém ia ficar perdido, que ninguém ia ficar para trás, que nenhuma ovelha ia ficar para trás, que todos nós estamos no caminho da evolução. Então, gente, não tem pecado que não possa ser perdoado e pago. Porque uma coisa é você ter consciência daquilo que você fez de errado e querer que seja pago, né? Querer saldar o teu débito. Outra coisa é você achar que só pedir perdão, tenho consciência e ficou por aí, não vai acontecer nada. Não. Uma coisa é a consequência do seu ato, outra coisa é o reconhecimento dele, tá? As duas coisas devem, em geral, caminhar juntas. Primeiro você, num espírito em evolução, você reconhece e depois pede a oportunidade a Deus, nosso Pai, para que você tenha a possibilidade de pagar aquele débito que você cometeu, né? De resgatar. Por isso que aqui é um planeta de resgate, nesse momento que nós estamos vivendo. Então, isso também é para se observar. E a gente, aqui eu peguei um dado interessante, a gente realmente não deve se sentir culpado por isso, porque olha só, nós estamos na infância da nossa vida, desde que fomos criados, o nosso espírito tem mais ou menos, né, entre 300 e 400 mil anos de existência. Jesus, que é o governador do nosso planeta, o governador aqui do nosso sistema, da Terra, né? Quando foi designado a ele que ele ia ficar como governador do nosso planeta, né? O nosso irmão Jesus, já tinha, desde o começo da Terra, 4,7 bilhões de anos. E ele já foi designado naquele momento, ou seja, 4,7 bilhões de anos atrás, que ele seria o governador da nossa Terra. Então, naquela época, ele já tinha um nível Cristo, né? Um nível crístico, né? Já lá atrás. E isso já fazem quase 5 bilhões de anos. Olha como é um espírito tão antigo, de tanto amor, de tanta sabedoria, de tanta evolução, né? Então, olha como nós ainda estamos na escala evolutiva ali, estamos na infância mesmo da nossa evolução. Então, é normal no processo que a gente erre. Nós vamos errar, nós vamos tropeçar e é através dos erros também que a gente aprende. O importante é não ficar parado neles, tá bom? Então, agora vamos passar propriamente às doenças espirituais. Entre as doenças espirituais, a gente pode fazer uma classificação, mas como eu disse para vocês, não vamos nos ater a rótulos, tá bom? Então, nós temos aqui doenças autopunitivas, nós temos doenças de contenção, nós temos doenças que são chamadas doenças bengala, nós temos também doenças compulsórias. Então vamos lá, nas doenças autopunitivas, é da nossa cultura, e da cultura assim milenária, eu quero dizer nossa cultura, cultura do homem na Terra, em sempre punir. É um Deus que pune, é um Deus que a gente tem que oferecer em culturas antigas um sacrifício, porque o Deus está muito bravo com alguma coisa que os homens fizeram, então nós vamos fazer oferendas, vamos oferecer a vida, às vezes, né, de pessoas, né, isso é bastante comum que a gente lê na história, né, então sempre essa ideia de punição, e isso acaba ficando no nosso,
na nossa mente. E a questão da culpa e do remorso, elas influenciam extremamente nas doenças autopunitivas, tá? Apesar delas fazerem parte do processo de evolução, a gente não pode deixar que elas nos dominem, e porque senão a gente vai entrar num processo de doença por culpa, ok? E esses processos, eles podem ser de uma vida para outra. Às vezes a culpa, ela não se resolve só em uma encarnação. Às vezes vai de uma para outra. Enquanto o espírito não se libertar daquele pensamento que eu falei que é um pensamento em circuito fechado, ele não vai conseguir enxergar outras possibilidades para ele. Para ele, é como se a vida tivesse acabado, terminou ali. E ele se pune, se desespera e não sai daquilo. É a mesma coisa que às vezes acontece com os suicidas também. Por que eles fazem isso? Porque cometem o suicídio? Porque naquele momento é um momento de desespero onde ele não encontra nenhuma outra alternativa para ele não acha alternativas. Então ele fica também com a mente num circuito fechado ali de ideias, e aquele circuito fechado de ideias e o que se plasma em volta ali do seu perispírito, a sua psicosfera, ela acaba atraindo elementos da mesma natureza. Quando eu falo elementos, porque não são apenas espíritos obsessores, obsessores que ficam ali, que vibram na mesma sintonia, mas energias que ficam dispersas por todo o orbe terrestre e que tem a mesma densidade e mesma vibração ali daqueles pensamentos deletérios. E o que vai se impregnando nele cada vez mais e mais daquilo, até o momento que ele não suporta mais e ele não vê uma saída para o que está acontecendo e comete um ato de suicídio. Quando isso acontece, não apenas nos atos de suicídio, mas assim em desencarnes aonde a pessoa tem que ser conduzida às zonas mais inferiores, como um umbral, às vezes em zonas também mais profundas do umbral, existe lá um tratamento até que é feito através daquele lodo umbralino. A gente fala que é lodo, né? Mas é um elemento viscoso que existe, parecendo uma lama assim, e ele é compatível, gente, com essas nódoas que ficam no perispírito, que estão ali plasmadas e sedimentadas, cristalizadas ali no perispírito, devido ao comportamento, devido às doenças, devido a tudo isso que foi plasmado e pensado e vivenciado durante aquela encarnação e outras, e que vão se impregnando completamente no perispírito. E elas têm que ser drenadas através daqueles anos em que as pessoas passam nas zonas do umbral. Todo mundo deve ter visto, né, quem assistiu O Nosso Lar, quando André Luiz passou, né, 10 anos ou quase 10 anos nas zonas umbralinas, sendo considerado até um suicida, porque ele fumava, teve alguns desregramentos sexuais. Então, foi ali o nível de energia para o qual ele foi conduzido, para que ele pudesse purgar tudo aquilo, tirar. É uma passagem bastante sofrida para o espírito, por isso que o espírito não consegue ficar muito tempo, assim, milhares, centenas de anos numa zona umbralina, porque é sofrido, mas é necessário aquela terapia com aquele lodo todo, né, porque ele consegue drenar toda aquela carga que se encontra no perispírito daquele irmão. Quando ela é drenada numa quantidade suficiente, aí sim ele é encaminhado, claro, cada um com a sua história, mas aí é encaminhado para um posto também, um atendimento de socorro, de auxílio, né, pelos irmãos da espiritualidade. Então, o que eu falo para vocês? Que as doenças assim punitivas, que a gente se autopune, elas são dores que talvez poderiam ter sido evitadas, né? Essas a gente tem como evitar. Deixa que Deus determine o que a gente vai ter que passar ou não para poder resgatar os nossos débitos, né? Não vamos nós nos autopunirmos
fazendo com que a nossa passagem fique até muito mais dolorosa do que talvez fosse necessário, né? Então são essa primeira linha que eu falei para vocês de autopunitivas. Aí nós temos outros tipos que são as doenças de contenção. As doenças de contenção, elas são provocadas por processos de ajuste, ou seja, os mentores da espiritualidade que programam as nossas reencarnações, eles colocam às vezes elementos que vão conter realmente a nossa, às vezes, mobilidade, vão conter a nossa mente, vão conter a nossa vitalidade, para que não venhamos a cometer excessos que cometemos em vidas passadas, como ali diz mesmo, de contenção, ok? Para que a gente possa não ser levado pela tentação, porque temos ali uma caída ali, se tivermos muita vitalidade, fatalmente vamos acabar entrando por um caminho que não vai ser bacana, né? Se tivermos a plenitude e a capacidade total do nosso cérebro funcionando, não utilizaremos essa ferramenta maravilhosa, nossa intelectualidade, para uma coisa boa e que vai ser bom para o nosso espírito. Pelo contrário, talvez vamos prejudicar muita gente, até com a nossa intelectualidade, né? Então, já sabendo disso, e às vezes, muitas vezes até em acordo com o próprio espírito reencarnante, já são combinadas doenças de contenção. Por quê? Aquela questão do autoconhecimento. Ele sabendo que ele tem aquela fragilidade com relação a tal coisa, então ele mesmo aceita, pede, combina lá em cima com o plano espiritual, para que, olha, não me deixa, me freia aí com essa incapacidade, com essa com uma doença, para que eu não venha cometer outra vez os mesmos deslizes, né? Então, é assim que elas são classificadas. E assim, gente, uma doença, por exemplo, de contenção, você não vai conseguir eliminar ela, por mais que você faça tratamentos, vá na casa espírita. Por que às vezes, nossa, uma pessoa foi na casa espírita, fez lá o processo de cura, passou pelas sessões, do dele deu tudo certo, e por que o outro não? Gente, é isso que eu falo, cada um é um, cada um tem uma história diferente. De repente, aquela mesma doença, às vezes em um representa uma coisa e em outro representa outra. Pode representar uma doença de contenção e aquela tá lá para auxiliar o processo evolutivo dele. Então, já está combinado que desde o dia que ele nascer até o dia que ele morrer, vai ser assim. Pode ser que melhore, pode ser que dê uma aliviada, pode ser que ela se torne menos penosa com o tratamento, seja ele médico da matéria ou espiritual. Mas talvez, e muito provavelmente, ela não vai ser eliminada nunca. E a resposta é essa, é porque não é para ser eliminada. Aquilo veio para acompanhar ele. E é uma coisa positiva e não negativa. Ok? Tá? Então nós temos outras doenças também, que são as doenças de Bengala. Doenças de Bengala, às vezes elas acontecem muito por carências afetivas, carências emocionais, psicológicas, né? Onde a pessoa acaba criando processos degenerativos ali, até mesmo para chamar atenção, ter mesmo o carinho, às vezes, da família ou de demais pessoas, né? Então, são doenças ali que, com um tratamento, com um autoconhecimento, com um entendimento melhor, elas podem ser debeladas, né? Olha a importância do autoconhecimento e a importância de ser específico no caso de cada irmão, entender a história daquele espírito. E é muito bacana porque, às vezes, quando a gente está só com a medicina da terra, ela vai tratar apenas o que ela conhece naquela encarnação, que é até onde ela pode chegar. Quando você vai num centro espírita, numa casa idônea, claro, com médiums sérios trabalhando, a gente consegue encontrar mais elementos que podem auxiliar no processo de cura dessa pessoa, de alívio para o que ela está sentindo.
E numa próxima palestra nós vamos falar quais são esses recursos que a gente usa na casa espírita para o auxílio aí da cura, tá bom? Outras doenças também que as podem ser classificadas, que são as compulsórias. As compulsórias também, gente, são doenças que elas vêm, assim como aquelas de contenção, e que provavelmente, né, vão nos acompanhar durante toda aquela encarnação. Não tem como você, você vai aliviar, você vai melhorar, mas elas às vezes vêm porque fazem parte da sua programação de evolução naquele momento. Então elas são necessárias. O espírito pediu por elas e às vezes também não pediu mais, porque ainda não tem consciência para isso, mas os irmãos da espiritualidade é que sabem o que é o melhor para aquele espírito naquele momento, como vai ser da forma menos penosa para ele pagar os débitos dele, né? Então, nós temos aí doenças dessas compulsórias, gente, que vêm resgatar débitos do passado e outras que estão em um processo onde já está até impregnado no próprio perispírito do reencarnante. Aquele perispírito, ele já está, às vezes, com vários pontos, com vários danos, com vários miasmas impregnados, né, que precisam ser limpos, expurgados, drenados através dessas doenças. E às vezes são muitos. E a gente precisa o quê? Através de várias encarnações ir fazendo a limpeza de um por vez, né? Então, basicamente era isso que eu queria colocar para vocês sobre as doenças. O nosso tempo aqui já está acabando. E no nosso próximo encontro, nas palestras, nós vamos continuar com esse tema, mas colocando agora quais são as alternativas que a gente usa para o auxílio nesses processos, tá bom? Então eu quero agradecer a vocês mais uma vez por termos estado todos juntos aqui, a paciência para comigo. Peço a vocês também que me perdoem se houve algum erro, que nós não somos donos da verdade, que aquilo que nós dissemos é extraído da literatura espírita, dos estudos que são feitos, como eu falei para vocês, né, das observações e dos nossos 20 e tantos anos na casa espírita trabalhando com a cura. Então, eu agora peço a vocês que elevem o pensamento a Deus e que possamos juntos agradecer pela oportunidade de mais uma vez termos tido o envolvimento do plano espiritual, a segurança e o auxílio. Que Deus esteja sempre em nossos corações, em nossos lares, e onde quer que estivermos, possamos refletir o seu amor, a sua luz em nossos atos. E assim fazemos a prece que Jesus nos deixou, para que ela se torne, Senhor, um bálsamo a recair sobre toda a humanidade. O Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E uma boa semana a todos e que todos fiquem com Deus.